pessoal, hoje iremos conhecer a quinta competência. Nesta competência, iremos estudar as formas de pagamento do comércio internacional. Ela está dividida em 5 tópicos. Primeiro, iremos conhecer a forma de pagamento via pagamento antecipado. A segunda, remessa direta de documentos ou remessa sem saque. A terceira, cobrança documentária. A quarta, carta de crédito. E a quinta opção seriam outras formas de pagamento. A forma de pagamento, a escolha dessa forma de pagamento depende da negociação entre o exportador e o importador. Vai depender da comodidade entre ambos, se eles precisam de interferência bancária ou a confiabilidade deles, se pode ser um pagamento antecipado ou um pagamento após a chegada do produto na casa do importador. A primeira forma de pagamento é o pagamento antecipado. Como o nome já fala, nesse pagamento a mercadoria é embarcada só após ser pago esse produto pelo importador. Então, o exportador só envia a mercadoria a partir do momento que ele recebe o pagamento dessa operação, dessa negociação. A figura a seguir mostra todas as etapas e os passos que ocorrem na forma de pagamento, via pagamento antecipado. Passo 1. O importador efetua o pagamento para o exportador. Passo 2. O exportador efetua o embarque da mercadoria, realiza o despacho de exportação e envia a mercadoria para o país do importador. Passo 3. A partir do momento que a mercadoria é embarcada, o exportador pega toda a documentação e encaminha para o importador. Passo 4, a mercadoria chega no país de destino, no país do importador, ela é desembarcada, liberada a mercadoria, feito todo o processo de despacho aduaneiro e finalizada a operação. A próxima forma de pagamento, modalidade de pagamento, é a remessa direta de documentos ou remessa sem saque. Como funciona? Como o nome já diz, o exportador ele irá providenciar o envio da documentação necessária para que o importador libere a mercadoria, antes mesmo de receber o pagamento ou qualquer uma autorização por parte de bancos que façam negociação intermediária. A figura a seguir, ela mostra todas as etapas desse processo. Passo 1 é efetuado pelo embarcador, que é o exportador, o embarque da mercadoria para o país de destino do comprador. Passo 2. É enviada toda a documentação para o importador. Passo 3. A mercadoria chega no país do importador, a é desembaraçada, feito todo o processo de despacho aduaneiro, entregue a carga no porto e a mercadoria liberada vai para a casa do importador. Passo 4. A partir do momento que o importador recebe a mercadoria, é que ele efetua uma ordem de pagamento para o banco, no seu país, que irá providenciar o pagamento para o banco do país do exportador. Passo 5. Ordem de pagamento. A partir do momento que o importador efetua esse depósito no banco do seu país, esse banco faz uma remessa, uma ordem de pagamento para o exportador, para o outro banco no país do exportador. Passo 6, finalmente o pagamento. O banco do exportador efetua o pagamento direto para o vendedor da carga, o exportador. Nessa operação, a gente pode entender que tem um nível de confiança bastante interessante, porque o exportador envia a mercadoria, envia toda a documentação para liberar a carga, mesmo sem receber o pagamento antecipado. Cobrança documentária. A cobrança documentária ela é uma modalidade de pagamento que ocorre no intermédio de instituições bancárias, tanto no país do exportador como no país do importador. Funciona da seguinte forma: o exportador ele produz a mercadoria, envia para o país do comprador, do importador, e após essa operação, após o embarque, ele envia toda a documentação ao banco no seu país. Ele contrata esse banco, que é chamado banco remetente. E essas documentações compreendem o BL, a invoice, a fatura comercial, todos os documentos que serão necessários para o importador fazer o desembaraço da mercadoria. Depois disso, esse banco envia toda essa documentação para
o importador, que na verdade para o banco do importador num país de destino, que depois ele recebe essa documentação e pode fazer a liberação após o pagamento. A figura a seguir mostra todas as etapas desse processo de cobrança documentária. Etapa 1. É feito o embarque após os contatos preliminares entre exportador e importador, efetua a venda da mercadoria e providencia o despacho para exportação. Os documentos, segunda etapa. 2. Documentos. Assim que a mercadoria é embarcada, o exportador dirige-se ao seu banco no país do exportador e envia toda a documentação para saque contra o importador. Contrata o serviço desse banco. Passo 3. Documentos em cobrança. O banco do exportador envia os documentos e o saque do seu correspondente ao país do importador, ao banco cobrador. Passo 4. Documentos. O banco cobrador avisa o importador que os documentos estão à disposição para retirá-los. Porém, o importador, para retirar esses documentos, ele necessitará pagar esse processo, essa venda, esse processo, essa compra desse produto, ou à vista ou a prazo, certo? Ou a um pagamento futuro. Após esse recebimento de posse desses documentos, que vem o passo 5, é o passo de desembarque. A mercadoria é desembarcada no porto ou no aeroporto, o importador solicita o desembaraço da mercadoria para poder retirá-la. Passo 6, ordem de pagamento. Após o pagamento, o banco do importador fecha o câmbio, a troca da moeda, e emite a ordem de pagamento ao banco do exportador. Ou seja, ao final dessa operação, ele recebe o dinheiro do importador e transfere esse dinheiro para o banco do exportador no país de origem da mercadoria, que entrega a documentação e o prazo, dependendo do prazo que foi negociado com o importador, se pagamento à vista ou pagamento a prazo. 7º passo, finalmente, o pagamento. O exportador recebe do banco do exportador, no país de origem, o pagamento de toda essa operação. Próxima modalidade de pagamento, carta de crédito. A modalidade de carta de crédito, ou crédito documentário, como é conhecida, é um pagamento que é de compra de mercadoria e venda, que é feito através de documento bancário, entre os créditos que são negociados com os bancos. Como funciona? O importador, envia toda uma documentação, uma carta para o banco do importador, dizendo que para que o exportador receba esse valor dessa compra desse produto, ele precisa seguir as condições que estão estipuladas na carta de crédito. A figura a seguir mostra todas as etapas do processo da modalidade de pagamento carta de crédito. Passo 1. Abre o crédito. Após os contratos preliminares entre importador e exportador, o importador solicita a seu banco a abertura de um crédito em favor do exportador. Ele fecha a operação e vai para o banco negociando com que ele abra aquele crédito dentro das condições estabelecidas na carta de crédito. 2. Emitir a carta de crédito. O banco do importador emite a carta de crédito e comunica ao banco do exportador que a existência desse crédito que está disponível à medida que ele cumprir as obrigações dentro da carta de crédito. 3. Comunica o crédito. O banco do exportador comunica a ele que a chegada da carta de crédito e suas condições estabelecidas. 4. Embarque. Após essas operações, o exportador providencia um embarque e o desembaraço da mercadoria para exportação. 5. Documentos e pagamentos. O exportador entrega todos os documentos exigidos na carta de crédito para o banco, que examinam e, se estiverem dentro das condições estabelecidas daquela carta de crédito, ele efetua o pagamento, ou seja, o exportador recebe o preço pela venda da mercadoria, o valor pela venda da mercadoria. 6. Documentos. O banco do exportador remete os documentos ao banco do importador. 7. Documentos e reembolso. O banco do importador entrega os documentos ao importador e cobra o reembolso do valor que foi antecipado, ou seja, pago ao exportador na hora que ele entregou todos os documentos da carta de crédito. 8. Desembarque. O importador recebe de posse todos os documentos, a mercadoria é desembarcada, ele paga todos os direitos aduaneiros e retira a mercadoria do porto ou do aeroporto ou da fronteira.
Agora vamos entender outras formas de pagamento, que não são as modalidades em si, mas funcionam como uma espécie de garantias para que alguns tipos de espécies específicas de negociações sejam feitas nesse processo entre importador ou exportador. Primeiro, licitação, carta de correção. Esse tipo de carta de garantia é bastante utilizado em licitações internacionais, fornecimento de alto valor agregado. Órgãos licitantes exigem que o participante desse processo de licitação, essa emissão desse bid bond, ou a seu favor, ou seja, uma carta, uma garantia que para ele participar daquele processo de licitação do serviço internacional ou de uma venda internacional, ele vai ter que seguir aquelas condições, bem semelhante a como se fosse a carta de crédito. Segundo ponto, cumprimento de letra de crédito. Esta modalidade é também muito usada em licitações internacionais, certo? Terceira, garantia de reembolso. É usada para negociações internacionais também, mas voltada para serviços da construção civil. Então, quando há um serviço prestado internacionalmente com foco na construção civil. Aviso de carta de crédito, Standby Letter of Credit. Essa operação é muito usada também, né? Demanda de não tem um grau de complexidade entre essa operação de compra e venda. Este documento ele foi criado pelos bancos americanos para assegurar as operações de seus clientes, né? Atualmente ele é aceito por vários bancos internacionais. A Standby Letter ela é emitida em favor do exportador, que somente a executa em hipótese de um importador não realizar o pagamento relativo à compra efetuada. Ou seja, se o exportador enviar a mercadoria, cumprir todos os seus processos e o importador não fizer o pagamento, aí ele aciona a operação bancária pedindo a Standby Letter. Bom, pessoal, com isso finalizamos todas as formas de pagamentos que entendemos, que conhecemos, são muito usadas no comércio internacional. Finalizamos assim a quinta competência. Até a próxima!